Estava explicando o seguinte, que eu estava orando por uma pessoa eu estava explicando hoje de manhã o seguinte, que Deus, ele não tem interesse que ninguém sofra. A vontade de Deus, a Bíblia já diz, né, que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que a pessoa tenha principalmente a salvação, que a pessoa viva bem, que ela coma bem, que ela seja salva, a família seja salva, que ela prospere. Mas se a gente não entender o Evangelho, a gente fica igual aquele povo de Israel, rodando no mesmo lugar. E muitas das vezes a gente acaba, se a gente não vigiar, a gente vai botar a culpa no pastor, vai botar a culpa na igreja. E não é. A Lídia, o sonho da vida dela ainda não tinha se realizado. O sonho da vida dela era ter a família dela salva. E a família dela ainda não era salva. Mas aonde que está o problema da Lídia? No coração dela. Porque o coração dela era fechado. E Deus teve que abrir o entendimento do coração para que a Lídia entendesse o que o Paulo pregava. Outra coisa é que presta bem atenção, pessoal. Não tenho muito tempo para ir na igreja no estudo bíblico. Também não tenho muito tempo de participar dos podcasts, a minha vida é muito corrida. Mas por isso que deveria se ter um tempo de vir no estudo bíblico. Eu estou pensando seriamente em voltar a fazer um estudo bíblico na igreja. Tem que ter o estudo bíblico. Porque o apóstolo Paulo, vê se você consegue entender, o apóstolo Paulo e o Pedro, esses dois foram grandes homens de Deus, muito usados pelo Espírito Santo, e os dois eram líderes. Um era missionário, o apóstolo Paulo, e o Pedro era um líder, mas não era missionário. Os dois pertenciam a Deus, sim ou não? Mas um deles pregava para um povo e o outro para outro povo. Pastor, me ajuda a entender isso aqui, preste bem atenção. O Pedro, ele era o líder da igreja para manter a igreja na presença de Deus, aqueles que já eram convertidos. Para manter ali. O apóstolo Paulo era um pregador de gentios. O que é isso? Era para aquelas pessoas novas convertidas. O apóstolo Paulo era assim, mas para ganhar alma. Para ganhar alma, trazer o povo para a igreja. Ver aqueles rendimentos, sabe, de passar pelo batismo, pelas águas, não tem? Ele era assim. Tanto é que ele não tinha assim um local fixo. O apóstolo Paulo não, uma igreja fixa que ele tomava conta daquele povo, não, ele era missionário, ele saía ganhando as almas, depois ele passava lá naquelas igrejas para ver se todo mundo estava legalzinho, entendeu? Já o Pedro não, o Pedro ele liderava uma igreja num lugar fixo, porque ele foi chamado para dar aquela palavra para manter ali, um era para ganhar, o outro era para manter. Vocês estão entendendo? Então muitas das vezes nós saímos do ensinamento daquele pastor, daquela pastora da nossa igreja. Mas o Bernardino, o Getúlio, a Elizabeth, ela também é muito usada por Deus, só que não é a mensagem que Deus quer falar com você. Isso eu fui ensinada lá atrás, meu pastor sempre me ensinou isso, Fabiana. A mensagem que Deus quer falar com você está com o anjo daquela igreja onde você congrega. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não ia trazer, por exemplo, um povo para cá, a qual ele não pudesse me usar para falar com o pessoal daqui. Aí você tem que ouvir o Getúlio, tem que ouvir o outro, não sei o quê, porque não está funcionando.
Se o que você recebe aqui na igreja não funcionar, irmão, procura alguma coisinha na sua vida, que tem que ter alguma coisinha que você está precisando se acertar com Deus ou entender melhor o que Deus está falando. Porque Deus não ia deixar você a ver navios, entendeu? Ah, não está dando certo porque eu estou aprendendo lá, não está funcionando. Não funciona desse jeito. Eu, quando vou orar, eu sempre peço a Deus, Deus, usa lá o meu pastor para falar comigo, mas porque ele é o meu pastor. E você está entendendo? Eu congrego onde? E tu está entendendo? Então Deus vai usar ele para falar comigo. Então, isso aí parece ser uma coisinha que, se você não prestar atenção nisso, você perde a sua bênção. Que a mensagem que é para te abençoar está com o anjo da igreja que você congrega. Aí você vai, despreza aquela ali, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Daqui a pouco você não sabe mais nem o que você está fazendo mais da tua vida. Então, apoia. Por que eu estou te explicando isso? Os dois eram de Deus, não é? Sim ou não? Mas as mensagens eram diferentes. Vem lá no Apocalipse. Ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Tiatira, ao anjo que está lá na igreja tal. Então, deixa eu te explicar. Cada igreja ali tinha um anjo. O anjo da igreja, todo mundo sabe que se refere ao pastor, porque lá o Jesus escrevia a carta para o pastor daquela igreja. E de que Jesus chama o pastor lá? Anjo. Ele vai, o anjo da igreja está em Éfeso. Então, todos aqueles pastores ali eram de Jesus. Todos eles. Só que cada carta daquela, para cada igreja diferente, a mensagem era diferente. Não era a mesma mensagem para a igreja de Éfeso, a mesma mensagem para a igreja de Tiatira. Não era. Embora todos os pastores eram de Deus e todo o povo era de Deus, a mensagem que Jesus enviava era diferente. Gente, é só uma questão de você abrir o seu coração. Cada povo ali, Jesus escrevia aquilo que ele queria falar com aquele povo e enviava especificamente para aquele pastor. Então você às vezes não entende que a mensagem que Deus quer falar com você está na boca do seu pastor e da sua pastora. Você pode procurar em outro lugar, mas você vai ficar rodando, porque você não está entendendo o que Deus está falando com você. E eu estava explicando aqui de manhã que a vontade de Deus é que todos nós sejamos abençoados. Pastor, lá em casa, a minha vida de cabeça para baixo, está tudo errado. Olha, eu vou te falar, estou passando uma luta, fechou as portas. Irmão, presta bem atenção que Deus está falando com você no altar. E pratica. Cristão tem que ser praticante da palavra de Deus. Eu estou falando isso para vocês porque eu vivo isso. Você está entendendo? Eu vivo isso. Eu não sou uma pessoa que eu só prego aqui e pronto, não. Prego por pregar, não é assim. Cristão, você ouve e obedece. Que senão, eu estava explicando aqui, o mal que estava na vida da pessoa lá atrás, ele vai agravando. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a pessoa... Eu dei até um exemplo daquela menina da Verônica. Lembra a Verônica que ficava andando por aí? Eu não sei quem é que estava aqui naquele dia, que começou a dar uma machucadinha no pé dela pequenininho. Não sei se você lembra disso. Uma vez ela estava aqui na frente e eu já tinha dado conselho a ela, para ela deixar as irmãs lavar aquilo ali, entendeu? Aí ela estava aqui, eu falei para as irmãs, falei, olha, a Verônica, ela não está querendo deixar cuidar desse pé, mas tinha que fazer um tratamento nesse pé dela. Nós já oramos, mas ela fica ali, que ela não toma um banhozinho, não cuida daquilo ali, não tem higiene. E se ela não deixar ninguém mexer, pode uma mosca defecar ali, aí já viu. Resultado, ela não queria deixar mexer, ele mexe para lá, a prima dela queria levar ela no hospital, ela não quis. Aí eu encontrei com a prima dela ali e falei com ela, olha, aquela menina, ela está deitada lá no pátio da igreja, mas ela está com machucado no pé. E ela não cuida daquilo ali.
passa lá um metiolate, alguma coisa para espantar roxo, que hoje também não é mais metiolate, né? Tal de álcool ou nada, não é isso? Metiolate era na minha época, quando eu era criança, que a gente comia pra caramba. A gente escondia até o machucado para não falar que estava machucado, para não passar metiolate, mas não adiantava, porque naquela época quem ainda costumava dar banho na gente era a nossa mãe, né? Passa no banheiro, não logo. A gente que era criança, as meninas, ficava tudo de calcinha. E vai, aí a mãe acabava vendo que estava machucado, não tinha jeito. Oi? O quê? A gente até escondia aquilo ali para não passar a noite lá. Antes dela passar, que eu estava gritando. Aquilo era terrível. Era isso um xarope que a minha mãe me dava. Gente, eu ficava segurando na tosse para não tossir perto dela. Era um xarope, não sei se vocês já viram esse xarope. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia tudo doce, é Nutella, hoje em dia tudo Nutella, sabor framboesa, moranguinho. Eu não sei se vocês já viram aquele xarope, era um xarope que ele era da cor do café, igualzinho o café. Irmão, mas aquilo era terrível, era pior do que bolo. Tomava aquilo ali, arrepiava até os cabelinhos da cabeça, coisa horrível naquele xarope. Eu não sei onde minha mãe arrumou aquele xarope todo mundo, mas ele dizia que era muito bom. O ruim é que curava. Se funciona, é ruim é que curava. Gente, eu vou te falar, não, era uma tortura quando minha mãe me chamava para tomar xarope. Eu ficava até segurando a tosse para ela não me chamar para tomar aquilo ali. Era terrível, gente, aquele xarope. Pra tu ver, né? Eu tomava quando eu era criança. Eu nunca mais ouvi esse xarope na farmácia. Graças a Jesus, o livramento das crianças. O livramento das crianças dessa época. Mas eu não me esqueço do xarope, de tão terrível que era. Não me esqueço, não sei quando minha mãe arrumou aquele xarope. Então, a vendia na farmácia. Então, o que acontece? Eu falei, gente, ela vai ficar ali, aquilo ali tem que ter um tratamento. Ah, mas ela não quer ir no médico, não sei o que, não sei o que. Passou. Aí, quando foi um dia, eu estava em casa e quem me liga? A prima dela. Ai, pastora, olha aí. Eu falei, olha, mas o que está acontecendo? É a Verônica. Eu estou indo com ela lá para o Hospital da Posse. Eu falei, mas o que houve com ela? Ah, pastor, aquele pé dela. Aquele pé dela. Aí eu falei assim, porque eu já tinha reparado que ela sempre ficava por aqui, né? No pátio da igreja, só que ela tinha quase uma semana que ela não aparecia aqui. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí a prima dela foi e falou, é a Verônica. Eu estou indo lá no Hospital da Posse com ela. Aí eu falei, tá, e o que houve? Pastora, aquele pé dela, olha, eu vou falar para a senhora a verdade, eu estou andando com ela aqui no meio da rua agora, eu estou andando, ela anda, está tudo vai caindo. Aí chegou lá no Hospital da Posse, ela mandou uma foto, que ela estava esperando assim, naquele corredorzinho, ela mandou uma foto do pé da Verônica. E em volta do pé dela, naquele piso assim, do hospital, cheio de tapuru. O bicho comeu tanto o pé dela, que depois ela mandou uma foto. O osso do pé estava aparecendo. O bicho comeu a carne, até os ossos. Aí ficou só aquele osso parecendo assim. Aí ficou aquela coisa terrível. Aí foi, o que aconteceu? Foi indo, ela morreu lá no hospital. Ela faleceu. Eu estava explicando, preste bem atenção, abre seu coração para você entender. Assim também é o pecado. Tem coisas na nossa vida que às vezes o pastor, Deus está usando o pastor, está usando a pastora para te alertar, porque Ele não quer que você se perca. Deus não quer perder você, não quer que você se dê mal, não quer que você sofra. E muitas das vezes a gente não entende, acha que o pastor está exagerando, que também não é bem assim, que o pastor está... Entendeu? E aí você não pede força a Deus para cortar aquele mal, enquanto é tempo. Aquilo ali, o inimigo ele pode até ir enganando você, mas aquilo vai só crescendo, crescendo, crescendo. Você não está vendo, mas está agravando mais. É aquela perna, né, que o médico fala, porque eu estou explicando aqui um exemplo de medicina, mas Jesus já deu saúde a gente, tá, gente?
Estou dando um exemplo aqui. Aí vai lá, ó, você tem que cuidar dessa perna aí, fazer um curativo, jogar uma metiolate, uma coisa, a pessoa não faz. Daqui a pouco chega lá, agora tem que amputar. Se o senhor tivesse vindo antes, ou se a senhora tivesse vindo antes, tivesse cuidado, não ia precisar amputar. Você está entendendo? Assim é o pecado. Tem coisas que, se você pedir força a Deus, você se livrar logo daquilo ali, você vai evitar um problema maior lá na frente. Porque o pecado, ele pode até ficar escondidinho ali, disfarçado, mas ele continua sendo aquele pecado. Se você não tirou ele dali, ele vai continuar ali. Só que ele vai só, o inimigo, ele vai só ganhando terreno, vai criando as raizezinhas dele, você não está vendo. Daqui a pouco a bomba estoura e você vai entender, poxa, Deus usou o pastor tantas vezes para me avisar. Então eu estava explicando sobre uma irmã que eu estava dando um conselho a ela há algum tempo atrás. Ela entrou num caminho, né, em um pecado, que ela veio me pedir um conselho. Eu falei, irmã, preste bem atenção, isso está errado. Eu aconselho você não fazer isso, consertar isso enquanto é tempo. E aí você vai, para você consertar, você vai ter que fazer isso. Ela não me escutou. Um dia ela ainda ficou até meio assim. Por isso que não é todo mundo que eu dou conselho, não. Tem pessoas que não gostam de ouvir conselho. A pessoa fica chateada ainda com o pastor ou com a pastora. Mas eu falei para ela. Aí ela não quis ouvir muito, foi tá, passou. Depois ela veio reclamar comigo que as coisas piorou um pouco lá do lado dela. Aí eu lembrei a ela, falei, irmã, mas eu tinha falado com você que era para você fazer desse jeito. Ela até me tratou mal e tudo. Ah, tá, pastora, tá, eu já sei, que não sei o que, ela não quis ouvir. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou falar mais nada, é só orar. Aí eu orei, continuei orando por ela e deixei ela. Irmão, cada vez dentro do Jonas, que o maço engrossava cada vez mais, cada vez o negócio piorando. E aí, quando foi hoje de manhã, ela me ligou. Mas para que ela me ligou? Ela veio me pedir um conselho. Antes, ela não queria ouvir o conselho de jeito nenhum. Mas aí, parece que houve um negócio lá que infelizmente está piorando até hoje, porque hoje a gente vai aprender isso. Quando a gente pega um caminhozinho errado, é como quando a gente pega uma pista na contramão. Você até pode ter pegado, mas assim que você descobre que está na contramão, na hora, o que você tem que fazer? Voltar logo. E se você não voltar logo, você insistir, daqui a pouco vai vir de frente para bater em você, e isso vai causar um acidente. Você tem que descobrir um pecado, descobrir um erro, você tem que consertar logo aquilo. Se você deixar o tempo passar, que nem eu estou falando, vai crescer, vai agravando o problema. Então agravou o negócio lá, já aconteceu um negócio lá. Aí ela foi e me ligou. Ah, pastor, agora eu estou desesperada porque aconteceu isso, amiga. Eu não sei o que fazer. Eu precisava de um conselho da senhora. Aí eu sentei na cama lá, saí do quarto, que as meninas estavam dormindo, sentei na cama, eu falei para a irmã, o conselho que eu tenho que te dar, uma pastora, é o mesmo que eu te dei quando estava começando esse problema. Você lembra quando estava começando no comecinho, que eu falei para você fazer assim? Ela falou mesmo, eu falei, então é a mesma coisa que você tem que fazer, porque você não fez. Então, devido a você não fazer, o negócio foi agravando. O inimigo ele vai só ganhando terreno, ganhando força. E você entendeu? Eu falei para ela, só foi que piorou a situação. Então, o que você tem que fazer? A mesma coisa que eu falei com você lá atrás. Entendeu? Porque às vezes o que faz a pessoa sofrer é a insistência no erro. Deus está falando que aquilo está errado, a pessoa insiste. Não é Deus que está fazendo a pessoa sofrer. Pastora, é Deus que está fazendo isso lá na vida dela?
Não é. Ela não se rendeu a Deus. Quando nós não nos rendemos ao Senhor para obedecer Ele, a gente não existe assim, pessoal, presta bem atenção, não existe um meio termo. Estão ouvindo direitinho? Não existe um meio termo. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos desobedecendo o demônio. Quando nós estamos obedecendo o demônio, você querendo ou não, ou desobedecer a Deus, é você obedecer o demônio. Não tem para onde correr, não existe meio termo. Você entendeu como é que funciona? Então, quando você, aquele que nós obedecemos, isso é bíblico. Isso não é um ataque na sua vida, não. Isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele a quem não é, mas não é esse versículo, não. Daquele a quem você for vencido, você torna-se escravo. Se você deixar um pecado vencer você, o inimigo vencer você, você se torna escravo dele. E aquele a quem você obedece, ele passa a ser o Senhor da sua vida. Você está entendendo? Se você obedece a Jesus e ao Espírito Santo, ele vai reinar na sua vida. E ele reinando na sua vida, eu posso te garantir, ele só vai guiar os seus passos para um bom lugar. Ele é o bom pastor. A Bíblia diz isso, ele é o bom pastor que guia as ovelhas dele. Entendeu? Jesus jamais vai guiar você e botar você numa furada, destruir sua vida. Jesus jamais vai fazer isso. Mas se a gente estiver em um pecado, ou a gente não se rende a Deus, quem entra é o diabo. Deus, pessoal, presta atenção nisso, Deus é amor. Deus não tem interesse nenhum de destruir a mim e a você. Ele até disse que ele não veio para destruir as almas, ele veio para salvar. Só que ele só pode salvar, cuidar, proteger, prosperar só aquelas pessoas que se rendem à palavra dele. Se você obedecer ele, ele vai ser o seu Senhor. Aí sim, ele vai poder fazer na sua vida. Mas se eu não obedeço, é outra coisa que eu estou servindo. Estão entendendo direitinho? E se eu servir ao inimigo, não é que deu para destruir a minha vida, é que eu abri uma porta. E o demônio ele só veio para roubar, matar e destruir. Se eu abrir a porta, ele vai entrar. E se eu estiver em pecado, enquanto eu estiver em pecado, eu estou separada de Deus. Eu separada de Deus, o demônio não vai sair da minha vida. Nós só saímos da mão do demônio quando nós se arrependemos de verdade. Senhor, eu não quero mais. Verdade, ele não é uma emoção, é uma decisão que você toma. Eu não vou mais fazer isso. Me dá força, me ajuda, eu não quero mais. E ele vem acompanhado que você toma nojo daquilo que você estava fazendo de errado. Você está entendendo? É um arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende, você decide mudar. Eu não quero, eu não vou fazer mais isso, eu vou pedir força a Deus. Nessa mesma hora, nessa exata hora ali, você saiu da mão do demônio, você voltou para a mão de Deus. A Bíblia diz que, o meu pastor costuma dizer que o homem arrependido, ele é um homem de Deus. O homem arrependido, ele pertence a Deus, porque ele volta para a mão de Deus. E na mão de Deus você vai ser bem tratado, mas na mão do inimigo você não vai ser bem tratado. Entendeu? Toda vez que nós estamos em pecado, que nós não confessamos, e nós não abandonamos, enquanto a gente não confessar e não abandonar, a gente estamos, infelizmente, na mão do inimigo. Isso aí é óbvio. É óbvio. Toda igreja que você for, que realmente prega o verdadeiro evangelho, você vai ouvir isso que eu estou te falando. Agora, se você confessou o seu pecado, você se arrependeu, você decidiu mudar, você volta para a mão de Deus. Então, não é Deus que destrói. Você não vai ver uma dedinha assim de Jesus para destruir o Judas. Que
destruiu Judas? Não foi Deus, foi o diabo. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, mas entrou como? Ele não podia. A Bíblia diz que o que é de Deus o maligno não toca. Como é que ele entrou? Ele entrou porque ele achou uma porta aberta, senão não teria achado. Era o amor ao dinheiro. Judas roubava a sacolinha. Então, através daquele pecado ali, pastora, tem algum lugar na Bíblia escrito que Judas roubava a sacolinha? Sim. Está lá no livro de João. Está escrito lá que ele roubava o dinheiro da oferta da igreja. Então, através desse pecado, o Satanás entrou em Judas. E o que ele fez com Judas? Ele destruiu Judas. Fez o Judas se matar. Era vontade de Deus que Judas fosse destruído? Era vontade de Jesus, meu discípulo dele sendo estraçalhado lá? Não era. Jesus ainda falou para Judas que vem a mim, amigo, mesmo depois de trair ele. Jesus, pessoal, põe isso na sua cabeça. Ele nunca vai deixar de me amar e de te amar. Se você estiver no pecado, Deus vai te amar. Só não vai poder te ajudar se você estiver no pecado. Enquanto você não se arrepender, ele não pode fazer nada. Se ele pudesse, não. Ele seria então todo mundo salvo, mas não é assim. Depende do livre-arbítrio, das nossas decisões. Então, Deus amar, Ele ama. Só que a Bíblia existe protocolos de obediência que a gente deve seguir. Que todos os filhos de Deus devem seguir os ensinamentos de Deus. Por isso que Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, eu estava explicando a essa irmã, que ela estava lá, mau sofrimento, aquela coisa toda, eu não estava explicando com ignorância, jogando nada na cara dela, não. Jesus falou que a gente tem que ter paciência. Eu estava conversando lá com maior paciência com ela na cama, explicando ela. Falei, minha filha, como eu falei que você não comia, você tem que fazer assim, 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 assim. O problema dela não foi resolvido, só se agravou, porque ela não quis ouvir o conselho que Deus estava me usando para dar a ela. Mas pastor, por que a senhora está me contando esse caso? Hoje, você está aqui na igreja, vocês não estão aqui em vão, vocês não vieram aqui, eu só vim na igreja porque eu quis, porque eu sou muito esperto, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que traz as pessoas na igreja. Então, se o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje, é que Deus vai me usar para falar com você. Alguma coisa dentro dessa mensagem vai tocar no seu coração. E isso que Deus tocar no seu coração, é melhor você fazer igual está no livro de Deuteronômio, não é obrigado, mas ele disse assim, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, como é que é? Ouvir os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno para fazer hoje, né? Aí ele está falando, todas essas bênçãos virão sobre ti. Por quê? Porque se tiver alguma coisa hoje na tua vida, dentro dessa palavra aqui, que Deus mostrar para você que está errado, conserta hoje, não espera isso ficar crescendo. Que se ficar crescendo, o mal vai crescendo, vai piorando a situação. E não é isso, gente. Deus quer que dentro da sua casa você tenha paz. Que os anjos do Senhor, o Espírito Santo do Senhor vivam lá do teu lado. O casal, você não vê o Adão e Eva, eles erraram, não erraram? Não, eles não comeram lá o fruto proibido. Mas só que você não vê dizer que eles só viviam em guerra. Que o Adão deu uma surra na Eva, porque foi culpa dela que ele comeu a fruta. Você não ouve isso. Eles viviam bem. É a vontade de Deus que o casal viva bem, que você prospere, que você tenha saúde, mas a gente tem que ir pelo que Deus está falando. A gente já vai para a mensagem de hoje, mas antes deixa eu te explicar mais uma coisinha. Hoje eu também estava pregando sobre o amor. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava meditando sobre o amor. Deus disse o seguinte, que a gente deve amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, né? E amar o seu próximo como a ti mesmo, é isso?
Então, deixa eu te explicar uma coisa. O amor, pessoal, eu estava meditando sobre isso lá, ele não é palavras. O amor, ele é o que sentimos e o que agimos, não o que falamos. Vocês estão entendendo? Eu estava meditando nisso. Por quê? A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. O que é o amor? O sentimento. Ele sentiu algo pela gente, ele amou a gente. Não é algo que ele sentiu, amor. Vocês estão entendendo direitinho? Ele sentiu amor. É um sentimento. Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho unigênito. Ele sentiu e ele agiu. Porque ele entregar foi uma atitude que ele tomou. Para que o filho dele viesse aqui na terra e sofresse no nosso lugar o castigo que pertencia a nós. Que castigo? Todos nós estávamos condenados à morte. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para que a gente fosse salvo. E Jesus, ele veio para pagar esse preço para a gente ter uma chance de subir com Jesus para a glória, de ser salvo. Então Deus, ele tomou essa atitude, ele enviou Jesus para sofrer no nosso lugar, para carregar os nossos pecados, para carregar as nossas doenças, para carregar as nossas dores. Por quê? Porque o amor dele, o amor se importa, o amor se preocupa. Então ele se preocupou com a gente. Se você não enviar um plano de salvação, eles vão tudo morrer. Eles não vão ter mais salvação, vão ficar tudo sofrendo, vão ficar tudo doentes, entendeu? Eu tenho que enviar alguém para ajudar eles. Então o amor, ele não se consiste em palavras. Jesus foi a mesma coisa. Jesus não ficou, verdade, vos digo que eu amo vocês. Não. Ele teve uma atitude, ele largou o trono dele de glória, a majestade dele, veio aqui para a terra, andar junto com os pecadores, foi açoitado, foi pisado, foi cuspido, foi escarrado, foi pregado na cruz para nos salvar. O gesto que ele fez lá na cruz demonstrou amor. Aquilo ali não precisa de falar nada. Precisa de falar alguma coisa? Aí a gente vai entrar agora em outro assunto. Quando você fala, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, o que você sente por eles? O que você faz para demonstrar esse amor? Porque quando a gente ama, a gente se coloca no lugar do outro, a gente se importa com o que o outro sente, a gente se importa com o que o outro está passando. Se a gente puder ajudar, a gente quer ajudar, a gente quer ver aquela pessoa de pé, a gente quer ver aquela pessoa feliz, sorrindo. Você já teve uma pessoa que você ama doente? Já? Você às vezes pensa assim, poxa, quem dera, eu já cheguei até a orar assim uma vez, quem dera, antes de eu ter aquele entendimento, Jesus levou as nossas doenças, meu Deus, põe essa dor em mim, tira. Já pensou desse jeito? Eu preferia eu ia resistir melhor. Aí tem gente que ama tanto que pensa dessa maneira, até melhor que fosse eu. Porque você não quer ver o outro sofrer. O amor é atitude, então você precisa aprender a amar. Não digo que você não sabe, mas a gente tem que aprender a amar do jeito que Deus ama. Entendeu? Você se importar com o outro, não é só você. E outra coisa, o amor, ele não é egoísta. Ele não pensa só em você. Isso não é porque eu sou mulher
Não é. Você pode pensar, ela está falando isso porque ela é mulher. Mas eu acho que tanto a mulher quanto o homem, quando eles têm um carrinho, eles têm uma moto, não sei se o João pensa desse jeito, sei lá. Quando a gente pode, a gente sempre gosta de dar uma melhoradinha no carro. Poxa, acho que eu vou comprar um farolzinho novo, esse carro tá arranhado, tá meio amarelado, você está entendendo? Outro dia eu estava lá em casa com meu pai, eu estava conversando com meu pai, falei, pai, vou te falar um negócio, eu saí daqui, Deus até me abençoou lá, porque eu acho que Deus viu meu coração, eu saí daqui, botei um combustívelzinho no carro, eu fui daqui lá em São João de Meriti, o meu filho e o pessoal lá da oficina onde ele trabalha, o pessoal, Deus abençoe eles lá, que eles foram muito bem, né, muito carinhoso lá comigo e o Igor também, né, me ajudou muito lá. Eu fui daqui lá para consertar o cano de descarga do meu carro, que estava quebrado. E eu já estava para consertar aquilo ali um tempo. E eu não tinha dinheiro para consertar. O cano de descarga estava soltando. E aí o Igor teve um dia que ele teve que... Eu falei, Igor, aí ele falou, poxa, mas aqui não tem ferramenta, não tem elevador, não tem nada. Vou tentar dar um jeito desse cano de descarga só não soltar no meio da rua. Aí ele pegou um araminho e prendeu o cano de descarga. E quando eu andava com o carro, ficava até que barulhinho do araminho. Que eu pensei, depois começou a fazer esse barulho, eu pensei até que era no motor. Eu falei, Jesus, que barulho é esse? Mas não era barulhinho. Mas eu saí daqui, eu falei, poxa, eu não estou em condições de consertar esse cano agora. Mãe, bota o combustível, leva lá na oficina lá, que meu colega falou que a senhora levar lá, quem vai soldar para a senhora? Ele solda lá. Eles são tudo maneirinho. Eu falei, poxa, que benção, glória a Deus. Eu fui daqui lá para soldar o cano de descarga. Vocês estão prestando atenção? Pastor, o que o cano de descarga tem a ver com amor? Calma, vocês são muito ansiosos. Escuta que você vai entender. Mas por que eu fiz isso? Eu tinha pegado meu dinheirinho, porque eu recebo uma pensãozinha por mês, não é muito, mas eu recebo. Eu já tinha recebido várias vezes e não mexi no cano de descarga. Mas por que não, ali? Eu tenho família. E eu falei para o meu pai, pai, eu não tenho coragem de deixar de comprar um leite, deixar de comprar uma fruta para minhas filhas, para eu consertar o cano de descarga. Eu não vou deixar de comprar um gás, deixar de comprar um creme para as meninas, sei que elas têm que vir para a igreja. Aí eu posso até fazer uma coisinha assim pelo carro, mas eu tenho que saber dividir. E se der para me fazer, eu faço. Se não der, o carro pode esperar um pouquinho mais. Qual que pode esperar um pouquinho mais? O carro ou a minha família? O amor, às vezes, se abre mão de certas coisas para fazer pelo outro, gente. Senão é complicado. Aí eu estava falando com meu pai, falei, pai, eu não tenho coragem de fazer isso. Não é porque eu sou mulher, é porque eu já vi. Eu já vi, não estou falando de vocês aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus, entendo a médica, mas eu passei a jogar piada. Não sei nem do que eu vi. Estou falando fora daqui da igreja, eu já vi. Homem que deixa, às vezes, de comprar um negócio para a mulher. Um negócio e tudo é o carro, tudo é o carro, tudo é o carro. O carro tem shampoo, a mulher tem um desodorante. É sério. O carro tem shampoo cheiroso, tem isso, tem aquilo, tem perfume de não sei o que, tem cheirinho, a mulher fedorenta. E os filhos sempre chinelo para alcançar. Irmão, não faça isso. Amor é atitude, isso é um pecado diante de Deus. Você está entendendo? Aí eu consertei o cano de descarga, eu tenho umas coisinhas que eu gostaria de fazer nesse carro. Ar-condicionado, quando eu peguei ele, o rapaz falou assim, vai ser ar-condicionado, é a coisa mais fácil que tem de consertar, uma bobeirinha toda. Mas por que a senhora ainda não foi lá? Que eu estou falando, se um dia Deus me der uma oportunidade, eu vou lá, mas eu tenho família. Eu não vou deixar de comprar um negócio para a menina, entendeu? Cuidar da minha família para ir por esse lado. Você está entendendo?
Então o amor você demonstra com o que você faz, não é o que você fala. É quando você compreende o outro, você se importa com o outro. Você cuida do outro. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Eu não me considero assim, pastora, a senhora é a melhor mãe do mundo, a melhor parente do mundo. Não acho isso não considero isso. Mas eu procuro, desde quando meu esposo faleceu, cuidar da minha família. Eu não sou aquele tipo de pessoa que é só eu, não faço isso, de jeito nenhum. Você está entendendo? Então a gente tem que observar essas coisas. Amar é atitude. E a Bíblia diz, né, que se você é uma pessoa de Deus, aquele que não cuida dos seus é pior do que os ímpios. Está negando a fé. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Faça o que Deus está falando. Ame o seu próximo. O seu próximo pode ser qualquer pessoa, mas principalmente as pessoas que estão dentro da tua casa junto com você, irmão. Você tem que olhar a necessidade do outro, o que o outro está precisando, o que não está. Não precisa ficar esperando a pessoa ficar te pedindo. A pessoa te pede uma vez, te pede de novo, daqui a pouco a pessoa se sente humilhada de não ficar te pedindo, entendeu? Não é legal isso. Eu sou assim, eu às vezes em quando eu sou um pouco distraída por causa da correria, que eu tenho estudo aqui para fazer, mas às vezes com a Natasha e a mim, um dia desse eu fui comprar um negócio, eu olhei pro pote de creme e falei, tá acabando o creme, não tá? Aí ela foi lá ver, mãe, tá assim. Muitas das vezes eu nem espero, às vezes que eu distraída, eu não vejo, ela não me lembra. Mas se eu ver, às vezes eu nem espero acabar. Ou às vezes eu observo, vou no mercado, e lá eu lembro do que elas estão precisando, já vou lá e pego. Às vezes aí eu chego em casa, Natasha, mãe, eu esqueci de pedir você para comprar um negócio. Aí ela olha na bolsa, a senhora já trouxe, né? Então não precisa a pessoa ficar pedindo, te implorando. Você tem que olhar as necessidades do outro, é dando que se recebe. Olha isso aqui que está escrito aqui, pessoal. Vocês estão entendendo o que é o amor, pessoal? Sim ou não? Amor não é falar, eu te amo tanto. Mas às vezes a pessoa está ali todo arrebentada do seu lado, você não faz nada. A pessoa está precisando da sua ajuda, você não ajuda, você está... Entendeu? Não funciona desse jeito, pessoal. É melhor então você não falar, mas fazer. Entendeu? Aí tem pessoas aqui que não precisa você falar. O meu marido, por exemplo, teve uma época da nossa vida, a gente estava passando mal pindaíba. A empresa tinha uns 3 meses que não pagava ele. Ele trabalhava ali em Figueira. Não sei se vocês conhecem onde é Figueira ali, para quem não vai ver de carro, Figueira. Ele trabalhava numa empresa em Figueira. E a gente morava em Miguel Couto. Aí a gente morava lá naquele morrão, em cima daquele morrão lá para quem vai para Grama. Quem entra naquele bisolão de Miguel Couto, tem um morrão enorme ali. A gente morava lá no pico daquele morro. E às vezes não tinha dinheiro para comprar, fazer compra, a empresa atrasando direto. O meu marido vinha de Figueira, meio-dia, de bicicleta, às vezes um sol quente. Ele subia aquele morro lá todinho, para chegar lá e deixar a quentinha dele, que era a única refeição que ele recebia na empresa. Lá não tinha café da manhã, não tinha, era a única refeição, era aquilo ali. Ele ia lá deixar a quentinha dele para me comer. Eu com a Natasha. A Natasha era bem pequenininha, tamanhozinho da Maria Fernanda, mais ou menos assim. O Igor, nesses diazinhos, o Igor não estava, porque ele ficava muito na casa da minha mãe, Igor. A mãe arrastava ele para lá. Aí eu e Natasha, aí chegava lá e era para dividir para mim e para a Natasha quentinha. E eu ficava, não, amor, como pelo menos um pouquinho, porque você vai ficar o dia todo sem comer. Não. Aí eu vou ficar preocupada.
porque a comida era tão pouquinha, se você não comer com ela, se eu for comer junto com você, isso aí não vai dar para nada. Como você, pode deixar que eu sou homem, eu me viro. E aí ele bebia lá a água dele lá, depois pegava a bicicleta dele e ia trabalhar. Não sei nem como é que ele aguentava trabalhar lá. Eu sei que Deus levantava sempre alguém. Depois ele fala, não, chegou um colega lá, pagou um lanche para mim, um lanche para meu marido, muitas das vezes ele fez isso. Precisava ele falar que ele me amava? Hã? Quantas vezes no final do ano ele comprava roupa para mim, roupa para as crianças, vestia, calçava todo mundo. Eu vou fazer a sua roupa. Não. A prioridade é vocês. Eu vou lavar aquele tênis meu lá. Para ele não comprava nada. Precisava ele dizer que amava, gente? Hã? Você está entendendo? Ele tinha um sonhozinho, graças a Deus realizou o sonho dele antes dele ir embora. Que ele queria tanto comprar um carrinho para ele. Ele falava, eu não comprei um carrinho para mim ainda, porque ele não ganhava mal, como ele não ganhava bem, mas também não ganhava tão mal. Eu ainda não comprei um carrinho para mim ainda, porque se eu ficar pagando parcelas de carro, tudo vai desfalcar na responsabilidade com a minha família em casa. Se bem que não é um pecado você ter um carro, Deus vai te dar a oportunidade de você ter. Mas eu estou falando que você tem que ver como que você ama as pessoas, se é de palavra ou se é em atitudes. Você entendeu? Se você se colocar no lugar da outra pessoa. Hoje eu estava falando com a Yasmin o seguinte, que às vezes tem mulher que do nada fica meio triste dentro de casa. E aí, se o homem não tiver o entendimento, a Bíblia diz assim, coabitai com ela com entendimento, não é? Se ele não tiver entendimento, ele vai achar bobeira de mulher. É assim mesmo. Entendeu? É TPM, mas não sei o que, e não é, pessoal. Se a pessoa só está vivendo triste dentro de casa, você tem que procurar entender o que está acontecendo com a pessoa. De repente tem alguma coisa que não está legal, a pessoa tem alguma coisa que não está se batendo bem. Estão entendendo? Sim ou não? E às vezes a pessoa não quer falar. Não quer falar, às vezes você não compreende, a pessoa nem fala mais, sabe? Não vou falar, não adianta falar, não compreender. O que é nada, né? Mas a pessoa não está bem. Ninguém fica triste do nada. Hã? É mãe. Hoje eu estava explicando isso lá na Natasha. Aí a minha. É palhaçada, é assim mesmo. Minha mãe está nos momentos dela. Não, você tem que ver se você não está entristecendo a sua mãe. Entristecendo, dando desgosto ao seu pai, dando desgosto à sua mãe. Porque tem filhos que faz isso e não vê. Não é palhaçada, qualquer coisa minha mãe fecha a cara. Não é isso, irmão. Ela é assim o tempo todo? Não. Por que ela ficou assim de repente? Será que foi ela que mudou? Será que foi eu que estou fazendo alguma coisa que não está legal? Vocês estão entendendo? O marido também é a mesma coisa. Sei lá, mas está esquisito, está ruim todo dia. Procura saber o que está acontecendo, gente. De repente tem alguma coisa que não está legal. E aí os dois não conversam, vai criando uma muralha. Uma muralha. Daqui a pouco a pessoa só chega perto do outro para dizer, olha, eu quero divórcio. Ué, mas o que tu acha? Mas está tudo bem? Não, então um tempão que não está nada bem. Mas por quê? Mas a gente não conversa. Você não me ouve, e aí como é que eu ia te falar, você não me entendia, então eu prefiro não falar nada, mas não está bem não. Você entendeu? Aí vai, destrói casamento, destrói família. Não é assim, pessoal. Tem que ter um diálogo, uma compreensão. E Jesus, ele amava, né? A Bíblia diz que quando ele viu aquela mulher, a viúva de Naim, ele teve, o que ele sentiu por aquela mulher? Íntima compaixão. Ele sentiu a dor daquela mulher. Você entendeu? Então a gente tem que entender o outro. Então ele está falando aqui, presta atenção nisso aqui, Lucas 6, lá no versículo 31. Lucas 6, 31. Só um minutinho. Ai, não, eu vou voltar.
irmãs falaram com ela, graças a Deus, ela falou que vai pedir um rapaz para deixar aqui na igreja. Eu não sei que dia, mas ela falou que vai deixar aí. Aí, pessoal, acharam aí? Hã? Ó, presta bem atenção nisso aí, ó. Lucas 6, versículo 31. Isso é o ensinamento de Jesus, não é? Olha só. E como vós quereis que os homens vos façam, homem de sentido genérico, qualquer pessoa, da mesma maneira, fazei vós também. Vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia é assim: é dando que se recebe. Eu quero que as pessoas sejam carinhosas comigo. Então seja carinhosa com a pessoa também. Faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que a pessoa fizesse com você. Eu gostaria que essa pessoa me tratasse bem. Trata a pessoa bem. Eu gostaria que essa pessoa me ajudasse mais. Ajuda a pessoa. Pastor, mas como é que eu vou ajudar? Essa pessoa nem me ajuda. Mas é para você fazer o bem que a gente faz mal. A Bíblia diz: se você amar só quem te ama, o que você vai estar fazendo demais? Se você fazer o bem só quem te faz bem a você, o que você vai estar fazendo demais? Então você precisa se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ser compreendido, ou compreendida. Compreenda o outro. Ajude o outro. Faça o que você gostaria que fizesse com você. Agora eu vou te dar um conselho mais sério ainda. Não faça o que você não gostaria que fizesse com você. Não faça isso. Mas por quê? Porque, irmão, a vida é uma colheita. Eu não gostaria que me tratasse mal, então não trata as pessoas mal. Eu não gostaria que me xingasse, então não xinga. Aquilo que você não quer que volte para a sua vida, você não faça. Faça coisa boa, porque você vai colher coisa boa, é uma colheita. Estão entendendo? Cuida de quem você ama, cuida de quem está perto de você, cuida daqueles que Deus te deu para você cuidar. Isso é uma responsabilidade sua. Como eu, né? Meu esposo faleceu lá em casa. Quem é o cabeça agora da família lá? Eu tenho compromisso de cuidar das minhas filhas, gente. Abaixo de Deus, né? Eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Você está entendendo? Aí deixa elas com fome. Mas não tem mais roupa, está toda rajada. Remendo, tem agulha para quê? Irmão, não é assim. Deus não vai se agradar de mim se eu fizer isso. Você está entendendo? Se bem que eu gostaria de fazer mais, mas eu faço onde dá para fazer. Mas eu faço. Então a gente tem que vigiar essas coisas. As pessoas que Deus colocou do seu lado é para você amar, para você cuidar delas. O meu esposo, por exemplo. Meu esposo não está mais aqui. Quem dera que ele estivesse aqui hoje para me cuidar dele. Você entendeu? Ele me faz muita falta. Ele não está mais aqui do meu lado, mas de repente você, pessoal que está me ouvindo aí na live, ou vocês aqui na igreja, você tem seu marido, tem sua esposa. Vocês ainda têm, então cuida com muito carinho, pessoal. Faz falta, vou te falar, não faz falta. Eu ainda tenho minha mãe, alguns de vocês ainda têm a mãe, não tem? Tem muitos que não tem mais a mãe e o pai. Gostaria, né, de dia das mães, a pessoa, poxa, queria tanto contar uma lembrancinha com a minha mãe, mas não está mais aqui. E às vezes a pessoa tem a dela e não está nem lembra da mãe e do pai. Não pode ser desse jeito. Então vamos, assim, pede Jesus para te ajudar a entender o que é amor. Amor não é palavras. Amor
é o que você sente e o que você faz. Entendeu? Por que o que você sente? Você se coloca no lugar da outra pessoa. Você procura entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Às vezes a pessoa não está muito legal, você vai orar, vai ajudar a pessoa em oração, faz de tudo para alegrar aquela pessoa. Na vida, todos nós temos luta, gente. Temos vitória, mas temos luta. Então, você está vendo a pessoa meio caidinha lá na tua casa, ela só vive triste, procura alegrar um pouquinho aquela pessoa. Faz umas palhaçadinhas, ora, você está entendendo? Levanta quem está do seu lado. Ah, mas eu quero levantar lá fora. Mas, poxa, a pessoa do seu lado está caída, você não levanta, vai levantar lá fora. Hã? É meio complicado, não? Funciona desse jeito. Então, esquece isso aqui agora a gente vai para o outro lado para a gente ir embora. Segunda Crônica. Ah, pastor, eu não sei, tem umas coisinhas dando errado na minha vida. Como é que eu faço para passar tudo dar certo a partir de agora? É muito fácil começar a dar tudo certo. Ah, que é muito fácil, que já tentei. É fácil sim. Vamos lá, Segunda Crônica. Acharam aí? Eu preguei de manhã. Estão entendendo direitinho? Ah, pastor, mas eu ainda não sou casado, não sou casado. Mas você já tem que aprender desde já, irmão. No dia que você casar, você já sabe já cuidar da sua cara a metade. Hã? Sim ou não? Falar nisso, hoje eu vi um negócio engraçado. Eu não sei aonde que foi, aonde não, foi aquele país lá que eu te falei. Esqueci, foi um país aí que eles estão botando multa. Eles estão botando multa lá nas mulheres e querendo obrigar as mulheres com psicólogo, as mulheres que não querem ter filhos. Ué, a pessoa é obrigada a ter filhos? Quem vai criar elas, irmão? Não, elas que escolhem se elas querem ter filho ou não. Eles estão botando multa, taxas para as mulheres que não querem ter filho e mandando elas ir para o escritório do psicólogo convencer elas a terem filhos. Ai, Deus, esse pessoal não tem filho não, né? É Segunda Crônica, pessoal. 7. Segunda Crônica 7. Segunda Crônicas 7. Achar? Segunda Crônicas 7, lá no versículo 14. Olha o que está escrito aí, ó. Ele está dizendo, né? Vamos pegar lá do 11 para a gente entender melhor. Sim ou não? Segunda Crônica 7, no versículo 11. Acharei? Olha o que está escrito aí, pessoal. Deus aparece a Salomão a segunda vez e lhe faz promessa. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do seu rei, tudo quanto tinha, quando Salomão intentou, né, na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. O Salomão, presta atenção, Deus apareceu para Salomão, porque o Salomão, ele era rei. Ele era rei. E o rei naquela época, um rei vindo do Senhor, ele não era apenas um rei, ele era aquele que guiava lá o povo de Deus, parecido com Moisés, né? Só que Deus levantou como rei porque o povo cismou que queria um rei, não estava satisfeito de ter só uma pessoa que guiasse ele. Acho que eles pensaram que rei era mais importante, ficava mais bonitinho, então Deus deixou
ser rei. Mas o Salomão, ele estava como se fosse assim, ocupando um cargo parecido com o de Moisés, que era de ensinar aquele povo. Tanto é que Salomão até pediu a Deus a sabedoria, né? Senhor, me dá sabedoria para me guiar esse povo. E Deus, preste atenção numa coisa aqui, gente, que vocês precisam ter entendimento disso. Deus sempre vai usar o servo dele, ou a serva, pastor, pastora, profeta. Ele sempre vai falar primeiro com aquela pessoa que ele usa para liderar o povo dele, para depois ele vai falar com o povo. Aí Deus vai até o profeta, fala com ele, e o profeta fala com o povo. Irmão, desde o início da Bíblia é assim. Sim ou não? Deus fala com o profeta fala com o povo. Sim ou não? Sempre foi assim. Deus usava lá no Novo Testamento, usava o Paulo, Pedro, os discípulos para falar com o povo, para ensinar o povo. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Que às vezes você, poxa, porque eu não estou entendendo por que a minha vida deu essa reviravolta. Eu não estou entendendo porque está dando tudo errado. As portas parecem que se fechou. Você tem que prestar atenção. O que Deus está usando aquela pessoa dele para falar para você? A resposta para a tua vida está ali no altar, vai sair dali. Então, olha o que Deus falou com Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, não é isso? E disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Vamos dar uma paradinha que você talvez você não vai entender isso aqui. Eu não vou ler isso aqui tudo por causa do horário. Mas o que Deus falou para Salomão? Eu ouvi. Mas o que Salomão tinha orado? O Salomão, como um rei que era responsável por aquele povo, o Salomão ele tinha feito uma oração a respeito do povo. Você está entendendo? O rei, a pessoa que era lá de Deus, os profetas, eles faziam oração a favor do povo. Deus, o que está acontecendo aí? Ou é uma praga que está atacando o povo, ou o povo está sendo atacado aí com fome, que não tem comida. Eles iam lá até Deus e conversavam com Deus a respeito dos problemas do povo. Estão entendendo? Assim também, hoje em dia, também é a mesma coisa. Deus, os profetas, filhos, servos de Deus, pastores, eles têm essa responsabilidade de conversar com Deus a respeito do problema do povo. E ele também, os pastores e as pastoras, têm uma autoridade dada por Deus para repreender o mal do meio do povo. Só não funciona se a pessoa tiver um pecado e não quiser se arrepender. Se a pessoa for muito incrédula, não crê mesmo, aí não vai funcionar não. Entendeu? Porque às vezes já aconteceu isso comigo. Eu orar por pessoas que ali o pessoal estava no pecado. Então, felizmente sai Satanás, sai. E o diabo sai, não vou sair. Mas você pode fazer o quê? Se você está tentando convencer a pessoa a sair do pecado, a pessoa não quer. Entendeu? Aí não funciona. Mas se fosse um ataque do diabo normal, que ele tenta atacar, a gente tem essa autoridade. Ontem foi 2 pessoas que me ligou pedindo oração. Uma eu não lembro, a outra esqueci quem foi. Uma me ligou: pastora, ora aí, o negócio está pegando aqui, tal, orei. Daqui a pouco. Agora eu lembrei também quem foi a outra. Então foi 2 pessoas que me ligou. E as 2 que me ligaram, presta atenção. Como é que é meu nome, pessoal? Quem sabe meu nome, levanta a mão. Como é que é meu nome? Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus, sou representante de Jesus, a glória dele. Mas as 2 pessoas que me ligou e pediu oração, eles tiveram resposta. Depois mandaram a mensagem: pastora, graças a Deus,
acabou o problema. Pastor, olha, aconteceu um negócio aqui. Mas por quê? Porque os pastores, as pastoras também são intercessores. Jesus também deu esse dom a eles, de ir lá e falar com Deus. Lembra do Moisés? Acabava a comida, o bicho pegava lá no meio do povo, Moisés ia lá, Senhor, está todo mundo com fome, não tem nada para eles comer. Aí Deus ouvia Moisés, tá, Moisés, avisa o povo lá que eu vou mandar comer. Daqui a pouco começava a cair lá, avisa eles para colher. Mas Deus dava um mandamento, fala para eles não guardar não. Eles vão colher cada dia, vão colher aquela partezinha, vão comer até se fartar, mas não fala para eles não guardar para outro dia. Daqui a pouco todo mundo está com sede. Aí Moisés ia lá, não que o povo não orava, o povo também orava, mas eles iam lá no Moisés ia lá, Deus, está todo mundo com sede. Aí o que acontecia? Deus fala, Moisés, vai lá, bate naquela rocha ali, que ele manda água para todo mundo. Você está entendendo? Só que tinha umas coisas ali que Moisés não pôde ajudar. Ele morreu lá no deserto porque eles eram rebeldezinhos, não queriam obedecer Deus, não queriam obedecer Moisés, acabou ficando tudo lá no meio do deserto, entendeu? E o Salomão, ele também era assim, ele guiava aquele povo ali para Deus. Então ele tinha feito uma oração a Deus pelo povo, para Deus abençoar o povo, tal, explicando o que estava acontecendo, o problema. E aí Deus foi e falou com Samuel, com Salomão, explicou a ele, porque isso acontece. Gente, se todo mundo entendesse o mundo espiritual, às vezes eu já orei por pessoas, eu falei, Deus, por que eu estou orando tanto por essa pessoa? Eu já orei por várias pessoas enfermas desse jeito, a pessoa foi curada, por que essa não está sendo? Aí Deus vai lá e mostra a verdade, isso aí é um pecado, é isso que eles estão fazendo, por isso que está acontecendo isso, entendeu? Só que eu, preste atenção, eu não tenho aquela autorização de Deus para ficar por aí falando do pecado de ninguém, não. Eu vejo, eu vou orar. A maioria das vezes é para mim orar. Aí eu oro, jejuo, para a pessoa sair daquele pecado, porque eu sei que o problema é o pecado. Você está entendendo? Em alguns casos, raramente, quando está assim, aquela pessoa está correndo perigo de vida, praticamente, aí Deus me usa para dar um conselho àquela pessoa. Mesmo assim, eu fico prestando atenção se é Deus mesmo que quer que eu faça, se não é. Aí eu fulano, cuidado com isso aí e tal, tá muito dificilmente eu falo. Só quando Deus toca no meu coração. Mas você acha que Deus não mostra para os seus mensageiros? Mostra. Que é para você entender o que está acontecendo. Você entendeu? Quantas pessoas já orei pela libertação? Meu Deus, mas Senhor, o que está acontecendo que eu já orei tanto? Deus, espera aí que eu vou te mostrar. Aí ele vai lá e mostra lá. Está vendo? Como é que eu vou libertar essa pessoa se essa pessoa está no pecado, está fazendo isso? Você ora para ele largar aquele pecado, ela largar aquele pecado, que aí eu não podia ajudar ele ou ela. Entendeu? Deus sempre mostrou para os profetas dele, sempre. Porque senão não tem como um cego guiar outro cego. E o povo estava passando certas coisas aqui, que o Salomão foi orar a Deus, aí Deus falou para o Salomão, olha, o problema é esse aqui, ó. Faz assim, vai lá e fala com o meu povo lá. Se eles fizerem isso, aí eu vou conseguir ajudar eles, entendeu? Aí a gente vai ler para você entender, ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar como casa de sacrifício. Olha o que ele disse, pessoal: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste entre o meu povo. Vamos dar uma paradinha aqui. Se eu cerrar o céu, sabe o que é cerrar o céu? O céu fica de bronze, você ora, você não é atendido.
Porque se você estiver num pecado, Deus não tem como nem te ouvir, nem como te atender. Isso está lá no livro de Isaías 59. Se eu cerrar o céu, mas a pessoa vai orar e nada. Se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, pastor, o que é isso? A gente sabe que também fala sobre migrador, devorador, migrador. É quando a prosperidade seca. Você fica assim, meu Deus, mas não é possível, do nada. Se eu cerrar a terra e ordenar os gafanhotos. Hoje eu botei lá na agenda, o perigo que é, porque a gente fala isso, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa pensa que é papo do pastor que está querendo dinheiro. Gente, o perigo que é uma pessoa quando ela mexe no dízimo, sabia? Que a palavra de Deus diz lá no livro de Levítico que as coisas do Senhor é santa e o dízimo do Senhor é santo. Vocês estão entendendo direitinho? Eu mexi num dízimo uma vez só na minha vida para nunca mais. Eu falei aqui um dia desse que eu tive uma situação que eu estava com umas dívidas aí que eu parei de dar o quê? Vê se vocês guardaram o que eu falei. O quê? Dízimo não. Dízimo não. Mesmo assim eu voltei a dar minha oferta, tá? Agora certinho minha oferta e meu dízimo. Mas dízimo nunca parei de dizimar desde quando eu entrei na igreja. E uma vez só que eu mexi no dízimo. Foi para ajudar uma pessoa que eu estava com pena dela, que ela ia morar a pé, era muito tarde. Eu achei o seguinte: se eu também tirar daqui, Deus vai entender, porque é para fazer uma boa ação, irmão. Não te falar não, que ventania que começou a dar na minha vida. Põe ventania mesmo, até doente eu fiquei. As portas se fecharam, começou a dar tudo errado. E eu orando a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor precisa me mostrar o que aconteceu, tal. Aí eu ouvi uma pregação do meu pastor, o meu pastor não sabia disso não. O pastor não sabia. Aí ele pregou lá e eu ouvi até foi alguém, não sei se foi o Igor que foi para o culto, e gravou no celular para mim, que o meu pastor nem fazia live na época direito. Gravaram para mim no celular a pregação, e eu ouvindo a pregação, e Deus usou lá meu pastor para falar: gente, Deus me livre você mexer no dízimo que é do Senhor, o dízimo do Senhor é santo. Quando você é uma pessoa de Deus, preste a minha atenção, Jesus disse assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quando você é uma pessoa de Deus, Deus não precisa ficar falando toda hora com você não. Se você falar uma vez, você já, poxa, meu Deus, o que eu fiz? Você já se conserta logo. E quando meu pastor falou isso, eu falei: meu Deus, eu mexi no dia do dia, entendeu? E eu fiquei pensando, então é por isso que começou a dar tudo errado. Aí o que eu fiz? Eu me consertei com Deus, eu pedi perdão e eu me arrependi. Pastora, como que a senhora se arrependeu? A senhora se arrependeu mesmo? O que prova que a senhora se arrependeu? Nunca mais eu mexi no dízimo. Quando você se arrepende, você muda de atitude. Eu pedi perdão a Deus, mas nunca mais eu mexi um centavo de dízimo, não. Aí teve um tempo atrás, aí, eu, antes de ir lá naquele culto lá, que eu falei lá na Igreja da Graça, eu não estava entregando minha oferta. Agora eu voltei a entregar minha oferta. Isso é sagrado, é de Deus. Sim, entendeu? Se eu não amar Ele, não colocar Ele em primeiro lugar, eu estava falando de amor, não estava? Amor por Deus também é a mesma coisa. Deus não mede que você ama Ele pelo que você fala, é pelo que você faz. E nem sempre, para a sua carne, é agradável você fazer o que Deus manda. A sua carne, às vezes, não
quer fazer, mas se você é uma pessoa de Deus, você vai fazer assim mesmo. Eu estava falando aqui cedo, pastor, tudo que Deus manda você fazer, você quer fazer? Não. Ué, mas como assim? Não, irmão, não. Nem tudo que Deus manda fazer é o que eu quero fazer, tem coisas que eu não quero fazer. Ué, mas e aí? Mas eu faço, porque eu tenho que obedecer a Deus. Não, mas é forçado, irmão, a minha carne, ela não é confiável. O pior inimigo do homem não é o diabo, é ela mesma, é ele mesmo, porque nós moramos num corpo de pecado. A sua carne, ela é inclinada para o pecado. Então a sua carne sempre vai tentar fazer você não obedecer a Deus, você tem que lutar contra ela. Por isso que Jesus disse assim: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Que não é você fazer a sua vontade, senão você não está fazendo a vontade da sua carne, você tem que fazer a vontade de Deus. Eu estou com vontade de fazer uma coisa, mas eu vou fazer o que a Bíblia está falando. É isso que é ser cristão. Eu não tenho que seguir a minha carne. Se você perguntar, pastor, todo dia você quer orar? Não, não é todo dia que eu quero orar, mas eu tenho que orar todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Tem vezes que eu acordo 3 horas da manhã, eu sento lá na cama para orar. Se você chegasse lá 3 horas da manhã e perguntar, pastor, a senhora vai fazer o que agora? Eu vou orar. A senhora quer orar? Eu ia falar: não, eu quero dormir. O que a sua carne quer 3 horas da manhã? Fala, quentinho embaixo da coberta. Hã? Mas é que ela quer levantar para ir lá, ficar lá sentada orando, olhando para a parede. Quer? Não. Se você perguntar, não, eu quero dormir. Mas por que a senhora? Eu tenho que orar. Eu não posso deixar de orar. A senhora quer jejuar? Ficar 3 ou mais horas aí sem comer nada, sem beber água. A senhora quer? Não, não quero. Eu queria, às vezes eu estou de jejum, a pessoa está lá comendo uma coisa gostosa, não deu lá. Mas se ela quer um pedacinho, eu queria, mas eu não posso. Você está entendendo? Não quer um pedacinho, não é aí que a pessoa fica te oferecendo. Não quero, não quero, mas eu não posso. A senhora quer subir lá para cima do monte, ficar enfiado lá para dentro do mato, mosquitos mordendo, aqueles formigão cabeçudo, pegando no teu pé? A senhora quer? Não. Mas eu tenho que ir, eu tenho que buscar Deus. Você está entendendo, gente? Sim ou não? A senhora quer, muitas das vezes, deixar de passear, deixar de viajar, deixar de passar, sei lá, umas férias. Se ela não quer passar umas férias num lugar bonito, de natureza, assim, pelo menos um mês, enfiar sua cabeça, eu quero. Aí você vai, não. Você está entendendo? Então nem sempre, gente, nem sempre é o que a gente quer, a vontade de Deus. Tem pessoas que você não quer perdoar de jeito nenhum. Jesus está mandando você amar ela, você está com vontade de dar um burro na cara dela. E Jesus está falando, não é para você fazer isso. Perdoa essa pessoa, e você vai, o Espírito Santo vai trabalhando em você está. Agora vai lá para mostrar que você realmente se arrependeu, que você realmente me obedece, e trata ela bem ainda. Não tem que ir lá tratar ela bem, está precisando de você, vai lá e ajuda. Aí você quer ir lá ajudar? A pessoa nem te ajudou quando você estava precisando, quer ir lá ajudar? Mas você vai, porque você obedece Jesus. Estão entendendo direitinho? Então, ele está falando aqui, vamos lá. E se o meu povo, não é isso? Que se chama pelo meu nome. Eu botei aqui, eu vou tentar o gafanhoto, né? Que é quando a prosperidade seca, tudo seca. É que nem eu estava falando aqui. Aí eu me consertei com Deus, que eu não mexi o martelo de Deus. E aí, olha o que ele está falando mais. E se eu enviar o que, pessoal? Peste entre o meu povo. Sabe o que é isso? Doença. Aí ele está falando, e se acontecer isso tudo, Salomão? Ele está falando para Salomão, se acontecer
acontecer essas coisas, você vai, aí se o meu povo fizer o que eu estou fazendo, está falando, olha só, se acontecer que as coisas der errado, quando as coisas não começam, o pessoal não está prosperando, é doença atacando, está dando tudo errado. O que eles têm que fazer, Salomão, para mudar isso tudo? O quê? Aí ele está falando aqui, ó, e se o meu povo, agora eu vou te fazer uma pergunta, você se considera povo de Deus? Hã? Quem se considera povo de Deus, levanta a mão, gente, porque de manhã eu acho que ninguém tinha certeza que era de Deus. Eu falei, quem é povo de Deus? Falei, gente, vocês não acham que vocês são povo de Deus? Nem que vocês tiverem um pouquinho, não sei, né? Porque eu não posso julgar nenhum de vocês, que eu não sei da vida de vocês. Eu não sei como é que vocês andam com Deus, aí só você e Deus é que sabe. Mas eu falei, mesmo se tiver alguém de vocês aí errado, gente, vocês continuam sendo povo de Deus, gente. Deus não abandonou vocês, não. Eu falei de mãe, quem é povo de Deus? Todo mundo quer. Sei lá, acho que o pessoal está meio em dúvida, eu acho que eu não sou, não, sei lá. Aí ele está dizendo aqui, e se o meu povo, né, isso que se chama pelo meu nome, você é um cristão, não é? Ou uma cristã? Ele está falando assim, se humilhar. Pastor, o que é se humilhar? Se humilhar é quando você aceita o que Deus está falando. Às vezes você está errado, mas para você assumir que está errado é uma luta. Porque eu expliquei aqui hoje de manhã que não é você não, eu também sou assim. Nós que somos ser humano, nós temos se deixar o diabo põe um orgulho de não aceitar, de não um orgulho assim que a pessoa não concorda que ela está errada. Você está entendendo? A pessoa se acha certa, ela quer estar errada, não quer baixar a cabeça. A carne da pessoa é desse jeito. Às vezes não quer deixar a gente se render ao que Deus está falando, às vezes a gente não aceita que a gente está errado. Não é bem assim não, o pastor falou, mas não é bem assim, porque o Jesus faz, o Bernardinho faz, que também isso não é nada demais, a pessoa não aceita. Então a pior coisa que tem é o orgulho. E quando você aceita o que Deus está falando, você está humilhando a sua carne não quer que você obedeça a Deus, ela é contra a palavra. Que é isso, pastor? Irmão, leia lá o livro de Gálatas 5, você vai ver isso, a carne milita contra o espírito. Os dois, o tempo todo, ó. Para você, a carne luta para você não fazer a vontade do Espírito, nem a vontade de Deus. E o Espírito luta para você não fazer a vontade da carne. Essa luta vai ser até Jesus vir. Nós temos duas lutas. É uma com a nossa carne e uma com o demônio. Que no caso o demônio ele vai tentar você na sua carne para fazer você pecar. Ou seja, o inimigo e a sua carne, os dois são assim, ó. Entendeu? Os dois é contra você, entendeu? A sua carne já é porque ela já é de natureza do pecado. E o demônio vai querer se aliar com ela para fazer você pecar na tua carne, que é mais fraca. Sim ou não? Os dois são assim, ó, contra você. Então, para muitas pessoas, fazer a vontade de Deus é uma humilhação. Tu acha que eu vou pedir perdão, Bernardinho? Tem casal que os dois se desentendem, o cara não quer pedir perdão de jeito nenhum, não. Quem errou foi ela que tem que pedir perdão. E aí a mulher também fica, não, quem errou foi ele. Se ele não me pedir perdão, eu não peço. Irmão, eles preferem separar. Vai cada um para o lado do que um lá pedir perdão. Só por causa do orgulho. Eu já vi casal se separar. Eu não peço perdão a ele. Se ele quiser, ele me pede que ele estava errado. Não, quem errou foi ela. Ela que tem que me pedir perdão. Os dois separam, mas não pedem perdão. Você entendeu? Então você tem que ter cuidado com a sua carne. Não cai nessa. Para Deus não funciona desse jeito. O povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Quando você aceita o que Deus está falando. Deus, eu errei, mas eu preciso da sua ajuda. O Evangelho de Deus,
O meu pastor sempre costuma dizer que a graça de Deus é para os humildes, é para os pobres de espírito, para os quebrantados de coração. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora ele fosse um rei poderoso, tinha muito dinheiro, mas ele era totalmente dependente de Deus. E quando ele errava, ele abria o coração para Deus. Senhor, eu errei, foi eu que fiz. Eu preciso da sua ajuda. Sim, entendeu? Não podemos ter orgulho para Deus, irmão. Tem que chegar no cantinho e abrir o coração para Deus. E ele está falando aqui, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que é você aceitar o que Deus está falando. Qual é o próximo passo, pessoal? E orar. Mas orar, pastor, é normal. Não, não é normal não. Tem gente que não ora de jeito nenhum. Tem gente que tem tempo para tudo, TikTok, TikTok, tudo, menos para orar. Tem gente que não ora direito. E orar, e buscar a minha face. Pastor, orar e buscar a face é a mesma coisa? Não. Orar é uma coisa, buscar a face é quando você ora de uma tal maneira que você sente Deus ali com você. Você sente que você conseguiu assim ficar frente a frente. Você sente Jesus com você, você sente Jesus andando com você, de tão perto que você chegou dele. E ele diz assim, ó, e buscar a minha face. E qual é o próximo passo? Se converter dos seus maus caminhos. Tem que ter isso. Tem que ter isso. Quando a gente toma essa decisão, muda tudo. Pastor, o que é isso? Chegar a fazer aquela oração, Deus, isso pode ser uma coisa, pode ser mais de uma. Isso, e isso, e isso, ou sei lá o que mais que eu estava fazendo errado. Eu não quero mais viver assim. Eu quero consertar minha vida diante do Senhor. Eu não quero mais o pecado. Me dá força, me ajuda a mudar. Eu não quero mais isso na minha vida. Você não quer mais saber do erro. Isso é necessário a gente fazer, abandonar o pecado. Se a gente não fizer isso, não tem como, porque a gente está em impasse com Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Ele mude a minha história, mas eu não quero me consertar, eu não quero abandonar aquilo que está me afastando de Deus, aquilo que está atrapalhando a minha comunhão com Ele. E quando você decide se consertar, que isso aí é uma coisa nossa com Deus, é particular, só você e Deus podem fazer. Quando você toma a decisão da mudança, você pode ter certeza que tudo aquilo que estava dando errado na sua vida passa a dar certo. Porque você se reconciliou com Deus. E quando você se reconcilia com Deus, aí sim Ele pode voltar para a sua vida. Aí Ele vai tomar as rédeas de novo, agora por Ele. Então o que não estava funcionando, o que não estava legal, agora vai passar a dar certo. Mas a gente tem que se converter. Se converter significa mudar. Mudar de atitude, mudar seu pensamento. Isso aqui que não é de Deus, eu não quero mais. Eu vou pedir força a Deus e nem sempre é fácil. Existem pecados que não é fácil você abandonar. Você tem que pedir a Deus, você tem que orar, você tem que clamar mesmo o nome do Senhor, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu não quero, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Se você não fizer isso, você não consegue abandonar o erro. Você tem que pedir a Deus. Tem que fazer o que está escrito aqui. Você tem que se humilhar mesmo diante dele. Não é por merecimento seu, é por graça dele, pela misericórdia dele. Então você precisa pedir a ele. Não adianta eu chegar também perto de Deus, Deus, eu não sou a rainha da cocada, eu não erro, não. Eu tenho que chegar assim, eu reconheço que diante de ti, Senhor, eu pequei.
eu fiz isso, mas eu preciso do seu perdão, preciso da sua misericórdia, preciso da sua ajuda, não estou tendo força para largar isso aqui, eu preciso que o Senhor me ajude, porque se o Senhor me ajudar eu vou conseguir. Aí sim você vai alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. Mas é que nem eu estou falando, não fica chutando para frente não, senão aquilo ali vai virando uma bola de neve. Tem coisas que você sabe que está errado, se você não consertar aqui, aquilo vai crescendo, uma hora a pessoa tenta consertar, não dá mais. De tanto que ela chutou para frente, entendeu? Não funciona assim. Então ele está dizendo aqui, ó, e se converter dos seus maus caminhos, aí o que ele disse que vai fazer, ó? Eu ouvirei do céu, aí eu vou ouvir. Ele fala para Salomão, aí eu vou ouvir eles. Se eles fizerem isso, eu vou ouvir eles. Eu perdoarei seus pecados, não é isso? E fazer mais o que, pessoal? E sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? Eu vou acabar com esse problema deles, Salomão. Acabou esse negócio de miséria, de doença, de dar tudo errado, eu vou mudar a história deles. Mas o que o povo tinha que fazer, pessoal? Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, abandonar os pecados. Não é diferente hoje em dia. Deus quer abençoar a gente, mas a gente precisa fazer isso aqui. Você entendeu? Se você sente, tem coisa na sua vida que você sente que você não está colocando em prática. Deus vai falando com você, nós temos uma unção, isso aí o pastor já falou lá, a pastora já falou, você está fazendo a mesma coisa. Olha, isso aqui Deus já falou para você consertar, você está até hoje nessa situação errada. Você tem que ver isso, às vezes o Espírito Santo está cobrando você para você mudar. Glória a Deus. Tudo na sua vida vai mudar se você mudar, se pedir força a Deus para mudar. Aí ele disse assim, agora, antes não estava, né? Por que não estava antes? Por causa do pecado do povo. Sim ou não? Agora estarão abertos os meus olhos. Não é isso? E atentos os meus ouvidos. Por que não estava antes? Está lá em Isaías. Está dizendo que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus, que encobre o nosso rosto para que ele nem nos ouça, nem nos veja, não é isso? Mas como o povo, ele falou agora que o povo se consertou, agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Olha só, agora é mais ou menos assim, agora Salomão, agora eu vou ouvir eles, porque eles se consertaram, eles abandonaram o pecado. Agora sim, agora quando eles falarem, eu vou olhar, vou ouvir, eu vou procurar saber o que está acontecendo, eu vou ajudar eles. Mas o que eles tinham que fazer? Se converter nos maus caminhos. Então aquilo que você sente que não é legal, pede força a Deus para sair daquilo ali. Deus espera da gente não apenas, pessoal, oração, mas atitudes. Glória a Deus, atitudes. Ele tem que olhar lá de cima e ver que realmente você mudou, ou você está lutando para mudar. Glória a Deus. Ele tem que olhar assim, pegar você se esforçando para você mudar a história. É isso. Mas se Deus vê a gente acomodado no pecado, ou achando que o pecado é normal, aí é complicado. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, eu não sei quem é que viu uma mensagem que eu deixei lá na agenda agora de noite. Eu deixei uma mensagem lá na agenda agora de noite. Quem puder ajudar colaborando na lâmpada, que a lâmpada que nós estamos precisando para colocar aqui, para nisso que estava aqui, aqui estava para a gente juntar com essa aqui, botar aqui na igreja. Lá na agenda, vocês podem pegar aquela lâmpada lá e dar um zoom assim nela, assim, ó.
que aí dá para você ver lá a numeração dela. Essa lâmpada que está na agenda, nós tiramos foto dela lá do pastor Mota, que essa caixa estava lá no escritório do pastor, que é a lâmpada que eles botaram lá forte no salão, entendeu? Aí eu perguntei ao pastor, falei, pastor, essa lâmpada é mesmo que está lá? É. Então a gente vai tirar foto da caixa para a gente saber a numeração dela direitinho. Se Deus tocar no seu coração, você tiver condições, né? Pelo menos cada um comprar uma lâmpada vai ajudar bastante. Pastor, eu queria tanto poder ajudar, não estou em condições. Então você ora que Deus vai levantar pessoas para ajudar. Glória a Deus. Um dos erros que o povo, não é todos, alguns cometem, é não orar pelos seus pastores. Tem gente que não ora pelos seus pastores, ora por tudo, pela prosperidade, né? Mas não ora pelos seus pastores, isso é um erro. Precisa orar pelos seus pastores. Por quê? O Moisés tinha uma situação lá que o povo de Israel teve que lutar com o exército inimigo. E aí o que aconteceu? Aconteceu o quê? O Moisés, ele tinha dado um cajado, não estava? Quando ele montou o braço. Não. Ele tinha que manter o braço dele erguido. Funcionava assim, Moisés levantava o braço, o povo de Israel começava a vencer o povo inimigo. Moisés abaixava o braço, o povo inimigo começava a vencer o povo de Israel. Aí Moisés levantava o braço e o povo de Israel começava a vencer. Povo de Deus, o povo de Israel é povo de Deus, gente. Põe isso no seu coração, povo de Deus. Aí o que aconteceu? Para o povo de Deus vencer, Moisés tinha que permanecer com o braço erguido. Então Moisés estava com o braço erguido e o povo estava vencendo, só que o braço dele começou a cansar. Você já pensou você ficar assim o tempo todo? Começou a cansar. Aí o que o pessoal fez? Vieram e seguraram o braço de Moisés até o povo vencer a batalha. Aí ficaram segurando lá e o povo venceu. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa não entende que a igreja é um orando pelo outro. Vocês, querendo vocês ou não, eu acabei de dizer que o pastor também é um intercessor. Lembra que Moisés orava pelo povo? O povo ali estava precisando de quem para vencer a batalha? De Moisés. Só que o Moisés não estava conseguindo ficar muito tempo com o braço erguido. Moisés precisou de quem? Está entendendo? Um precisa do outro. Vocês precisam da minha oração e eu preciso da oração de vocês. Você entendeu? Tem gente que não ora, não, mas o pastor, né? O pastor já é tão consagrado que nem precisa de oração. Gente, quem falou isso com você? O Moisés precisou de pessoas para segurar o braço dele. Pastor, mas a senhora está precisando de alguém para segurar seu braço? Segurar meu braço, que eu falo em oração, gente, orar por mim. Se você orar por mim, você vai estar sustentando a pastora de vocês em oração, e em nome de Jesus eu vou estar sustentando a igreja em oração. É uma união. Entendeu? É uma união. Ninguém é melhor do que ninguém que não precisa de oração. Que isso, gente? Todos nós precisamos de oração. Quer ver eu ficar toda feliz e as pessoas falar que está orando por mim? Eu, um dia desse, uma irmãzinha, que eu nem conheço ela direito. Pastora, paz do Senhor, ora por mim, olha, todo dia eu oro pela senhora. Ai, fiquei tão feliz. Falei, poxa, amém, glória a Deus, ora sim que eu preciso, está entendendo? É isso. Todos nós precisamos de oração. Amém? Jesus precisou de pessoas que ajudassem ele. Quando ele foi orar no Getsemane, o que ele chamou os discípulos para fazer o que com ele? Ele não levou todos, né? Mas escolheu alguns, vamos lá comigo para orar. Claro que eles dormiram e deixaram Jesus orando sozinho, mas Jesus precisou da ajuda dele. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Por favor, vem cá.
Só mais um minutinho, tá? Mas eu sei que está todo mundo querendo jantar aí. Mas só um minuto, Pessoal, poxa, eu já estava crente que ia jantar, aquele sopadinho que eu deixei em casa. O falecido que ficou lá na panela. O falecido deu um frango, sei lá, que foi uma galinha. Olha lá. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Então, nosso culto jovem é 4 de abril, falta uma semana e pouquinho. Aí ali eu deixei um cofrinho para quem puder ajudar uma quantia, para a gente poder estar fazendo lanche, comprando refrigerante, ajudando na ornamentação. E sem ser amanhã, que é sábado, o próximo sábado a gente vai estar marcando o evangelismo. Aí, quem estiver interessado em ajudar no evangelismo, vamos se juntar para poder marcar um dia, quer dizer, o dia já está marcado que é sábado, o horário, né, que seja melhor para todo mundo. E no culto jovem, gente, quem quiser também uma oportunidade para trazer um versículo, cantar um louvor, contar um testemunho, sinta-se à vontade, tá bom? É só falar comigo com antecedência para a gente poder estar organizando o horário do culto direitinho. E aí vai ser 4 de abril, 6 horas. Aí eu queria pedir à igreja, né, os membros da igreja, de fazerem um enorme esforço de chegar no horário, porque fica bonito, né, gente? A igreja está aqui para receber os visitantes, né? Quem puder ajudar, né, como voluntário no dia, a servir e tal, eu agradeço muito de coração. Como a minha mãe acabou de pegar, né, a gente precisa uns dos outros, então preciso de vocês nesse culto jovem, tá bom? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Pessoal, vamos lá? Vamos para o caminho santo, em nome de Jesus. Vamos colaborar aí no culto jovem. Amém? Vamos evangelizar. Já pode estar, quando a gente fizer um cartazinho, o pessoal que andar por aí, já pode levar também, entregando aí na rua, convidando lá o pessoal, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o pessoal do Face, a Daniela Cristóvão, Deus abençoe sua vida, e todo o pessoal do Face do YouTube, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Pai, nós viemos a ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse conselho que o Senhor nos enviou. E nós pedimos a ti nessa noite, oh Deus, a ajuda do teu Espírito Santo, ó Deus. E nós vamos orar agora, pedindo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente aqui. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E vocês, pessoal, prestem atenção, vocês vão repetir junto comigo, tá? Em nome de Jesus, diga assim, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos o seu perdão se alguma coisa nós pecamos contra ti, por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Oh Deus, pedimos a ti que o Senhor venha perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. Nós
os perdoamos e abençoamos em nome de Jesus. Agora, Jesus, eu peço a Ti que entre na minha vida e faça tudo novo, em nome de Jesus. Agora sou eu, pessoal. Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, o Senhor recebeu essa oração, esse pedido de perdão. Pai, agora não tem mais nada entre nós e o Senhor. Não há mais nada que nos condene. Agora nós fomos inocentados. Oh Deus, pelo Teu Filho Jesus. E agora que não há mais impedimento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe essas pessoas, Deus. Que o Senhor venha mudar a história dessa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento. Deus, essa pessoa que está passando por sérios problemas na família, na prosperidade, as portas parecem que se fecharam. Mas Deus, agora não tem mais impedimento, não há mais como o diabo, o inimigo tentar impedir a bênção dessa pessoa. Deus, abre todas as portas, prospera essas pessoas, livra de todo mal, de toda perseguição, de toda doença, de toda praga, de toda inveja, em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação do mal, exigindo que saia agora. Sai da vida dessas pessoas, sai do casamento, sai da prosperidade, sai da saúde dessas pessoas. Vai embora. Pega tudo que você trouxe, tudo que é teu, que pertence a você. Desce o mais profundo do abismo e nunca mais torne a voltar. Em nome de Jesus, sai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou consagrando esse sal, esse sabonete, essas águas, peça de roupa, chave da casa, a fotografia, pedindo ao Senhor que o Senhor põe o seu poder. O Senhor colocou os lenços e a avental de Paulo, aquele poder que estava sobre as suas vestes, que aquela mulher do fluxo de sangue lá tocou e saiu virtude, que o Senhor põe o seu poder em paz. E toda pessoa que usar e beber será curada, será livre. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o seu nome na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Pai, também peço ao Senhor que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que me honrarei, Pai, cumpra o teu culto sagrado, leva todos em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, lembra-se que o segredo da vitória, da bênção é sempre temer a Deus. O que é temer a Deus? Tudo que a gente vai fazer, sabe que Deus aprova isso ou não aprova isso? É conserto, e consertar. A gente não é perfeito não, gente, ninguém é perfeito. Todos os dias a gente vai aos pouquinhos, sabe? Se aproximando, pedindo força a Deus e vencendo. É de glória a glória e fé em fé. A gente só não pode parar no meio do caminho, entendeu? Mesmo que se ande devagar, que a Bíblia diz que você corra com paciência. Como é que você corre com paciência? Corra com paciência, mas que você vai, mesmo que você vai devagar, mas não pare, você vai chegar lá. Glória a Deus. Vamos, então, em nome de Jesus, desejo aí uma boa noite, seus irmãozinhos, e até domingo, se assim Jesus permitir, nós estaremos aqui. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.
Em nome de Jesus.